Muito bem. Gravação iniciada. Deixa eu só ampliar aqui a tela. Muito bem. Do livro Vigiai e Orai, pessoal. O título de hoje se chama Meio Adverso. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sobre o espinheiro. A água desliza, pura, entre seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce, solitário, no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Então, meio adverso. Não é porque em algumas situações a gente possa se encontrar em meio a problemas, em meio a dificuldades, em meio a pessoas, em meio a lugares que não favorecem a nossa sintonia, a nossa faixa vibratória que a gente tenta se manter, que a gente vai se entregar àquelas situações, à sintonia daquelas determinadas pessoas ou de determinados ambientes, tá? Lembremos-nos de que cada dia que a gente acorda, a gente agradece a Deus, veste a nossa armadura, empunha a nossa espada e o nosso escudo. E a gente tem que sair para a batalha diariamente, tá? Não é porque você chega num lugar difícil que você vai tirar a sua armadura, que você vai jogar no chão a sua espada e muito menos jogar no chão o seu escudo, tá? Temos que estar preparados para tudo o que vem. E a gente sabe que as dificuldades, os problemas, as pessoas e os ambientes, eles estão sempre nos permeando, sempre em torno de nós, tá? Basta a gente pensar que, sabe aquele dia que você fala assim, não, hoje nada vai me abalar, hoje nada vai tirar a minha paz, a minha paciência, e parece que justamente quando você tenta se manter numa faixa vibratória equilibrada, é que chegam as situações, chegam as pessoas e você tem que ir em determinados lugares para que meio que nós possamos ser testados, tá? E é aí que a gente vai colocar em prova se de fato a gente já conquistou paciência, se a gente já conquistou tolerância, indulgência, que é a capacidade de perdoar, né? Então, assim, são sempre nessas situações que a gente vai ser colocado à prova, né? E ver se realmente a gente conquistou tudo aquilo que às vezes a gente acha que conquistou, mas que na verdade a gente ainda não simplesmente teve a oportunidade de colocar em prática, né? Aqui tem algumas frases muito interessantes que fala, né, que a água desliza entre seixos e pedrouços, né? O ouro pode ser encontrado no cascalho, o lírio cresce solitário no charco, né? É muito também daquela imagem clássica de uma placa de cimento e numa pequena rachadura a gente vê uma florzinha nascendo, né? Então percebam que não é porque a gente está rodeado de dificuldades do nosso dia a dia que a gente não pode brilhar a nossa luz, que a gente não pode crescer, que a gente não pode florescer, tá? Sejamos nós, na nossa essência, onde quer que a gente possa estar, isso ninguém vai roubar de nós, né? Essa nossa vontade de querer crescer, essa nossa vontade de querer fazer diferença, ou simplesmente a vontade da gente querer ser a gente mesmo, independente da situação, porque o mundo materialista,
O mundo capitalista, o mundo que a gente vive hoje, ele está sempre tentando nos jogar para uma massa de manobra, né? O que é isso? É manter o máximo de pessoas possíveis dentro de determinados padrões, aonde vai ser viável ou rentável ou interessante para uma minoria de pessoas, tá? Isso politicamente falando, isso empresarialmente falando, tá? É mais ou menos assim que a roda gira, que as coisas funcionam no sistema que a gente vive hoje no planeta, tá? Então, não é porque todo mundo está vendo determinada notícia X, Y ou Z que eu tenho que ver também, tá? Não é porque todo mundo está vestindo determinada roupa que eu vou ter que vestir também. Não é porque todo mundo está ouvindo determinada música, determinado som que eu tenho que ouvir também, tá? Isso é o meio adverso, tá? É a gente tentar ser a gente mesmo, independente de onde a gente esteja, tá? E julgamentos e críticas sempre vão acontecer, tá? Não fique esperando somente elogios onde quer que você vá, porque por mais que você se esforce, vai sempre ter alguém que tá no meio adverso, que para eles é um meio comum, querendo julgar o seu meio, tá? Para eles, de repente, você é o meio adverso para eles, tá bom? A pessoa diferente, a pessoa que não se envolve, que não se mistura, que não curte determinadas coisas, tá? Que não gosta de tocar em determinados assuntos. Mais ou menos é isso que me vem aqui de intuição, de reflexão para passar relacionado a essa questão dos meios adversos, tá bom? E não importa, a situação pode ser a mais complicada possível. A gente consegue brilhar, a gente consegue crescer, a gente consegue florescer, tá? Nunca nos esqueçamos disso, tá bom? Não nos entreguemos a essa massa de manobra, a esse efeito de gado, né, que o mundo, o sistema materialista tenta impor para nós, tá? Sejamos nós, a gente aqui tá indo contra essa correnteza. Sabe aquela coisa do efeito Piracema? Sabe a Piracema, que é aquela época do ano onde os peixes eles vão contra a correnteza do rio para chegar num ponto mais calmo do rio, né, do lago, etc, para que eles possam se reproduzir, tá? Somos nós nesse efeito de nadar contra essa correnteza que é forte, tá? Que é volumosa e a gente tentando encontrar um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de tranquilidade para a gente poder crescer, reproduzir mentalmente e espiritualmente falando, né? E emocionalmente falando também, tá? Então lembremos-nos desse efeito Piracema, desses peixinhos que estão nadando contra a correnteza para poder, né, desenvolver, para poder crescer, para poder produzir cada vez mais valores e virtudes dentro de cada um de nós. Irmão Gilberto? Tá sem o áudio, irmão. Esses peixinhos, eles têm um objetivo dentro desse meio adverso. Ele tem um objetivo, a procriação deles. Então, cada um de nós, nesse meio adverso, nós também temos um objetivo, nós também temos algo para enfrentar. Como o Leandro falou, não abaixemos a nossa cabeça. Vamos em busca dessas dificuldades e que nós venceremos. Porque essas dificuldades, elas servem alguma coisa, elas servem para alguma coisa. Pode ser que agora no presente não sirva, mas lá na frente vai servir para alguma coisa. Tem sempre um para quê esses meios adversos, essas dificuldades na nossa vida. Não entreguemos de maneira nenhuma e também não abrimos mão de quem somos. Abriremos sim na condição para melhorarmos, para aperfeiçoarmos quem somos, mas para deixarmos ser levados por outras coisas, não, não vamos deixar.
Vamos seguir os ensinamentos que Cristo nos ensinou. Vamos buscar isso nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, colocando em prática, para que isso traga um proveito, né? Que isso vai ser um proveito, né? Na hora que nós estivermos praticando, aonde nós estaremos prestando conta da nossa existência, da nossa jornada que nós estamos passando nessa condição presente. Então, vamos tirar de tudo um pouquinho desse meio adverso que nós estamos participando, que nós estamos frequentando nessa jornada terrena, tá bom? Duas coisinhas. Primeiro, eu gostaria de pedir um pouquinho de paciência e caridade de vocês, porque eu tô com a minha pequena aqui em casa hoje, tá? Então, se vocês ouvirem vozes de criança no fundo, ou se em algum momento eu precisar parar para alguma coisa, um leitinho, alguma coisa assim, o nosso irmão Gilberto vai suprindo aqui também, tá bom? E outra coisa, relacionado ainda a essa questão dos meios adversos, a gente tem que ter um pouquinho de inteligência para entender que nem sempre a gente tem que, como eu posso dizer, que fazer prevalecer a nossa, a nossa intenção no meio adverso, vamos dizer assim. Tem hora que a gente tem que meio que fazer de conta que a gente está no meio para você depois conseguir sair dele, tá? Isso eu falo de determinadas situações, às vezes é um conflito familiar, às vezes é uma discussãozinha ali, às vezes você ouve alguma coisa e você, tá, nossa, que coisa, né? Às vezes você ouve alguma coisa que você não gosta e tal, mas a gente acaba tendo que ouvir para que o assunto acabe ou algo nesse sentido também, tá? Ou se você vai em determinado lugar, não é porque você não gosta que você vai ficar fazendo cara feia ou alguma coisa assim, sabe? Então, tem hora que a gente tem que ser meio esperto para poder entrar em determinados meios adversos, isso psicologicamente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente falando, tá, pessoal? Para que a gente possa participar, entre aspas, e você conseguir sair dele de uma forma íntegra, tá? Porque o que manda é o seu equilíbrio interior, tá bom? Então, isso também é muito interessante, porque não tem como você entrar de repente num isolamento porque simplesmente você não concorda com determinada coisa, com pessoa ou atitudes, sabe? Crescer espiritualmente tem muito a ver com esse jogo de cintura para entender também que determinadas pessoas, determinados lugares ainda não estão num momento de maturidade, de repente, como a gente está enxergando o mundo, o planeta, etc. e as pessoas, tá bom? Então isso é muito importante. Isso também é caridade, tá? É caridade moral isso, certo? Caridade espiritual. É muito, muito interessante essa linha de raciocínio para que a gente possa crescer nesse sentido também, certo? Alguém gostaria de falar, pessoal? É fácil? Não, não é fácil não. Né? Tem hora que a gente percebe você já está no meio. A hora que você percebe você já está ouvindo aquela música chiclete que está entrando na tua cabeça, sabe? A hora que você percebe você está falando daquela notícia que saiu escorrendo sangue da televisão ou do rádio, tá? Mas a gente tem que, não pode deixar isso prevalecer, a gente tem que voltar ao nosso estado normal de ser, de equilíbrio, certo? Muito bem, muito bem. Vamos então compartilhar aqui a nossa tela. Deixa eu ver se chega. Chegou, irmão? Sim, senhor. Muito bem, pessoal. Vamos então dando continuidade nos estudos na parte do Livro dos Espíritos, parte terceira das Leis Morais, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Questão 636. Se precisar, por favor, vão nos chamando, né? Vai levantando a mãozinha, abram os áudios, a gente vai conversando, tá? A necessidade que o homem tem de viver em sociedade está na natureza? Olha só, tem muito a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, a questão do isolamento, certo? Resposta:
Certamente que o homem tem essa necessidade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e outras faculdades necessárias à vida de relação. A vida social não é acaso, é parte da natureza humana. A comunicação, empatia e cooperação são ferramentas que mostram essa intenção divina. Então Deus, na sua infinita sabedoria, não nos daria o dom da fala, o dom da comunicação, simplesmente, né? Ah, eu vou entregar e só para ver o que vai acontecer. Não, tá? Isso faz parte de um planejamento maior, tá? Faz parte da nossa natureza humana, tá? Essa interação. E aqui um exemplo prático. A necessidade humana de trabalhar em equipe para desenvolver tecnologias, curar doenças ou construir cidades demonstra que fomos feitos para viver conectados e para colaborar uns com os outros. Certo? Existem pessoas que tentam ao máximo viver em isolamento? Sim, existe, né? Mas em algum momento ela vai ter que ter alguma troca, né? Em algum momento ela vai ter que, de repente, ir no mercado, ou ela vai ter que conversar com alguém, ou ela vai ter que ir num médico, né? Fazer alguma coisa assim, para poder dar continuidade na sua existência. Então a gente percebe que essas conexões elas são extremamente importantes e necessárias, tá? E por isso que a gente tem que desenvolver esses aspectos, né? Que aspectos? De comunicação, né? De saber falar, de saber ouvir, de tentar entender as pessoas, como que é o funcionamento de cada um. Lembra que na semana passada ou retrasada a gente conversou também um pouquinho sobre essa questão da necessidade da gente entender o funcionamento de cada um? Isso é muito importante para que a gente possa viver de uma maneira saudável dentro das conexões que a gente faz na nossa vida, certo? Alguém gostaria de falar? Tranquilo? Então vamos lá, questão 637. Gostaria de fazer, irmão? A vida social está nos intuitos? A vida social está nos intuitos da natureza? Sem dúvida, o homem procura instintivamente a sociedade e não pode viver isolado. Além de ser uma necessidade, é também instintiva. O isolamento completo contraria nossa estrutura emocional e psicológica. Como o Leandro falou, né? É necessário a gente ter que ir no mercado, ter que ir trabalhar. A gente não consegue viver de uma maneira isolada por completo. Talvez, se nós tentarmos, a gente iria ficar pirado, né? Até, se não me falha a memória, a Microsoft fez uma sala acústica, ela é impermeável, ela não tem, ela tem tudo barramentos acústicos e você ah, entra lá dentro, você escuta seu coração bater, você escuta tudo, você não consegue ficar lá por muito tempo, porque você começa meio que delirar, né? Não sei se vocês já viram esse teste que a Microsoft fez, e ela paga uma certa quantia para você conseguir ficar lá por uma hora só. Uma hora passa rapidinho, né? Mas quando você está lá dentro, você não consegue. Então, é a mesma coisa a nossa jornada. É necessário a gente estar nesse meio, nessa sociedade, porque tudo tem um aprendizado. A gente tem que aprender a paciência a gente aprende com... O Leandro aprende com a minha teimosia, eu aprendo com a dele, aprendo a ter paciência com o Bernardo, enfim. A gente está sempre aprendendo. E é isso tudo dentro de nós, entre nós, que nós aprendemos. Eu não sei se teria condições de nós vivermos isoladamente. Eu acho que seria um, não um retrocesso, mas não teria o porquê Jesus ou Deus ter criado essa condição, né? É claro que tem as suas exceções da liberdade, né? Da restrição de liberdade por causa das pessoas que não seguem as leis civis, né? E acabam sendo... Mas, por si só, a pessoa fala, não, eu quero viver lá e ser um eremita, mas
Acredito que não conseguiria, não, Leandro. Sim, e é interessante que a gente percebe isso não somente na espécie humana, mas em várias espécies dentro do reino animal e até mesmo dentro do reino vegetal. A gente percebe que determinadas plantas, por exemplo, você planta uma sementinha de alguma coisa, automaticamente vai nascer várias raminhos que vão se ramificando e vão criando ali uma micro sociedade de plantas, de vegetais, etc. É muito interessante isso. E com exceção de alguns animais, né, por exemplo, as serpentes que vivem isoladas, cada uma ali, né, se preocupando consigo mesma, se encontram somente no momento de um acasalamento, alguma coisa nesse sentido, para poder reproduzir. Mas a maioria dos animais vivem em sociedades, né? E cada uma tem ali um ritmo de funcionamento diferente. Alguns conseguem ficar mais tempo em bandos, em alcateias, etc. Outros ficam menos tempo, mas isso é muito interessante. E dá vontade, tem hora de ficar sozinho, quietinho? Com certeza dá. Mas é porque tem hora que a gente precisa realinhar os pensamentos, ideias, a gente precisa de alguns momentos sozinhos. Por exemplo, quando a gente está meditando, né, geralmente a gente gosta de fazer meditação, né, as nossas preces, orações, quando? Quando a gente está quietinho, sozinho, né? Ah, e lembrando que assim, se a gente colocar ao pé da letra, sozinho a gente não tá nunca. Porque por mais que você não tenha fisicamente alguém por perto, mas espiritualmente falando, as conexões continuam, tá? A não ser que você fale até pro seu mentor ou mentor espiritual, ó, eu quero ficar quietinho, não quero nem papo com vocês, eu não quero nem sintonia com vocês. Aí eles deixam você ali quietinho no seu cômodo, você faz ali as suas conexões que você quer e pronto. Né? E depois eles voltam no ritmo e no cotidiano deles ali com você. Tá? Mas brincadeiras à parte, é muito interessante isso. Né? E aí tem um exemplo prático aqui que fala assim, ó, mesmo quem mora sozinho busca convívio, trabalha com outros, usa redes sociais, participa de comunidades, etc. Né? Nós vemos isso muito hoje em dia com jovens, por exemplo, que têm ali as suas trocas, as suas conexões pelo meio digital. Se ele tenta conversar fisicamente com alguém, parece que o assunto não desenvolve, parece que ele fica com uma timidez extrema, não consegue conversar, enfim. Mas na rede social a pessoa voa, né? Ela vai lá, ela critica os outros, ela elogia, né? Tem os haters, tem as pessoas que falam bem, as que falam mal e etc. É muito interessante essa dinâmica que tem acontecido hoje em dia, principalmente com jovens aí, relacionado à tecnologia, certo? Questão 638. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sem dúvida, pois os homens procuram a sociedade por instinto e devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Viver isolado atrapalha duas das leis naturais. Quais são elas? A lei de sociedade e lei de progresso. Percebam que a lei de sociedade está dentro das 10 leis que foram trabalhadas dentro do conceito espírita. Tá? Então nós temos 10 leis morais e uma dessas leis é a de sociedade e outra é a de progresso. Não tem como você progredir isoladamente. Tá? Ah, Leandro, mas e lá na Índia, lá no Oriente, os monges que vivem lá nos templos tibetanos, lá não sei aonde, que eles vivem o dia inteiro meditando? Tudo bem, eles vivem o dia inteiro meditando, mas eles não estão sozinhos. Eles estão em grupos meditando juntos, tá? Então percebam que essa movimentação para o social, ela é natural e ela vai acontecer, tá? Quem tenta fugir disso está indo contra uma das leis morais ali entregues para nós pelo nosso Criador, certo? Filhinha, fica quietinho, papai tá ocupado. Muito bem, pessoal. Então, o progresso só acontece com troca de experiências. Exemplo prático. Ciência progressou, progrediu,
porque cientistas compartilharam descobertas. Sem convivência não há aprendizado nem evolução moral, tá? Então, bem trabalhada essa questão aí do isolamento, dessa necessidade aí social, ok? Alguém gostaria de falar, pessoal? É interessante até, por exemplo, quando a gente trabalha e tira férias, parece que a gente espera tanto pelas férias, né? Com exceção de quando você vai viajar, que você passa muito tempo ocupado nas suas viagens, nas visitas que você está fazendo, etc. Se você, por exemplo, tira férias e não faz nada, você fica em casa, né? Ali a primeira semana é legal, porque você pega, você tira ali um tempinho para de repente fazer aquela faxinona em casa, né? Limpar em cima de guarda-roupa, tirar sofá do lugar, cama do lugar, etc. Mas depois de uma semana, 10 dias, já começa a ficar chato. E aí você fala assim, nossa, você quer saber de uma coisa? Eu preciso voltar a trabalhar logo, ocupar minha cabeça, porque é, não tem aquele velho ditado, né? Oficina, mente vazia é oficina, né? Então, é muito interessante essa movimentação relacionada à lei de sociedade, a essa lei de trocas de conexões que a gente faz com as pessoas, que não tem como ser diferente disso, né? Questão 639, irmão Gilberto. O isolamento relativo ou absoluto de certos indivíduos é condenável? O isolamento voluntário absoluto é uma infração à lei natural. Porém, o isolamento relativo pode ter suas vantagens para permitir ao homem o recolhimento. Explicação didática. Isolar-se ocasionalmente para reflexão é positivo. Fugir totalmente do convívio social é contrário à lei natural. Como o Leandro falou, né, pessoal? Eu vou me isolar para eu fazer a minha meditação. Ou seja, eu vou estar aqui fazendo a minha meditação, vou estar levando o meu pensamento ao alto. Ou seja, essa elevação pode ser fisicamente um isolamento, mas eu estou levando meu pensamento ao alto. Todas essas boas vibrações está captando bons espíritos juntamente para conosco. Eles estão sendo atraídos por isso. Nós podemos estar nos isolando, mas eles estão chegando até nós. Então, ou seja, isso é benéfico, porque nós estamos buscando condições melhores para nós, de um algo melhor, de uma vibração positiva acima do que nós estamos vibrando. Diferente daquele irmão que tenta se afugentar, tenta fugir de algum convívio. Eu não vou naquela confraternização porque eu não gosto do Leandro. Eu não vou naquela reunião de paz por causa que eu não gosto da Joyce. Eu não vou naquela reunião, naquela outra, naquele outro estudo por causa que eu não me dou com tal pessoa. Então, isso daí é por causa de comodismo meu. Eu não quero ter debate com essas pessoas. Então, eu prefiro eu me afugento, eu me escondo dessas situações, ou seja, das adversidades que nós estávamos falando no começo da aula. Então, pessoal, tem um propósito esse isolamento? Tem, mas a lei da sociedade é a sexta lei da doutrina, das leis morais segundo o Espiritismo, né? Então, ela fala aqui, lei da sociedade, o ser humano precisa viver em comunidade para evoluir. A convivência é um campo de aprendizado moral. Não tem como a gente fugir disso. Nós estamos ainda em condições de aperfeiçoamento. E para a gente nos aperfeiçoar, a gente tem que estar interagindo. Leandro. É isso aí, meu irmão, perfeito. E aqui no final dá um exemplo, né? Fazer um retiro espiritual é igual a saudável, tá? Então, tem muito a ver com o que você relembrou sobre a questão da gente conseguir estar em meio às adversidades,
Entender que cada um está no seu tempo, no seu ritmo, né? E saber navegar por vários mares, por vários oceanos, só que nunca deixando de estar aonde? Dentro do nosso barquinho, né? Porque se você sair do seu barco, dependendo de onde você cair, a gente pode se afogar, tá? Então é isso. Fugir da sociedade por egoísmo ou comodismo é igual a desequilíbrio da vida natural, tá? Então não tem como a gente fugir dessas trocas, porque no final das contas, sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente precisa de alguém para nascer, a gente precisa de alguém para viver, né? E a gente precisa de alguém para desencarnar. Não tem como, né? Ser diferente disso. Questão 640, vamos lá. O que deve se pensar dos que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Resposta. Duplo sentido pode ter a reclusão. Se procede de misantropia, é censurável. Se é para se recolher a fim de viver mais em contato com Deus, é meritória, contanto que se não esqueça dos outros homens. Se alguém puder pesquisar aqui que é misantropia, eu agradeço, que eu, de cabeça eu não lembro aqui agora. Tá? Mas deve ser alguma coisa relacionada aí a não querer ter contato com pessoas ou algo nesse sentido aí. Explicação Pode didática. falar? Pode falar. Misotropia é a aversão, desconfiança ou ódio generalizado à humanidade e ao meio e ao convívio social, caracterizando-se pelo isolamento, pessimismo e críticas ao comportamento humano. Perfeito. Muito bom. É isso aí mesmo. E vão ter aqueles também que preferem estar em meio aos animais do que aos seres humanos, né? Eu conheço pessoas assim. Ah, tem de tudo um pouco, né, gente? Temos que saber navegar por todos esses mares aí, como a gente estava brincando agora há pouco. Então, explicação didática. A intenção importa. Fuga do mundo é censurável. Busca espiritual é válida, desde que não implique egoísmo, tá? Então não adianta eu estar, por exemplo, dentro de uma família que está precisando de mim, do meu amparo, da minha ajuda, seja lá da forma que for, e eu pegar e deixar ali o circo pegando fogo e ir pro meu quarto me trancar porque eu quero me elevar espiritualmente falando. Gente, é um absurdo, tá? Leandro, o que você está falando, né, é óbvio. Gente, podem ter certeza, isso acontece muito, tá? Principalmente com pessoas que estão dentro de um fanatismo religioso, tá? Ela deixa tudo que está à volta dela explodindo, tá? E acha que ela está resolvendo o problema dela com Deus, né? Ah, porque assim, se eu fazer desse jeito, eu estou agradando a Deus e, né, o resto não importa, tá bom? Acontece isso demais, infelizmente, para quem está dentro de um fanatismo religioso, tá? E aqui tem um exemplo prático. Monges que vivem recolhidos, mas trabalham pela humanidade, através de orações, estudos, obras, é algo positivo. Pessoas que se isolam por desprezo aos outros é negativo, tá? E aqui uma informação interessante relacionada aos monges, né? Esses seres que têm um papel muito importante para a manutenção energética do planeta Terra, pessoal. É isso mesmo, tá? Há relatos dentro de determinadas literaturas que dizem que o trabalho de concentração, o trabalho de meditação por várias horas desses monges dentro ali dos templos, etc., eles estão fazendo um trabalho de canalização energética de energias superiores para a manutenção do planeta. Sabe aquele trabalho de segunda-feira que o nosso irmão Fábio faz? De vibrações pelo planeta Terra? Mais ou menos é isso que os nossos irmãos monges fazem, tá? Eles estão canalizando, é como se eles fossem grandes antenas receptoras de energias superiores
que vão estar auxiliando no saneamento, na limpeza astral energética do nosso planeta Terra. Irmão Gilberto, pode fazer a 641, por favor? Sim. Eu A vou, eu Beth vou comentou aqui, aqui. vou precisar me ausentar aqui 2 minutinhos e já tô voltando, tá? Tá bom. A Beth fez um comentário aqui. Às vezes ficar com os animais pode ser muito mais saudável do que conviver com determinadas pessoas. E isso é bem bacana, principalmente quando a gente não está muito bacana, a gente não está muito legal e a gente precisa de um tempinho para a gente refletir. Então a gente está com esses serizinhos aí, esses animais, eles vêm nos dão carinho, nos dão os lambejos, né? E eles nos dão um carinho necessário para aquele momento. Mas, infelizmente, em contrapontos, é necessário a gente estar em sociedade para a gente poder estar reaprendendo, trabalhando constantemente os nossos aprendizados. Não que eles não nos ensinam também o amor, eles ensinam muito, profundamente. Questão 641. O homem que procura a solidão absoluta não é egoísta? Isso daí foi falado um pouquinho na questão acima aí, anterior. Sem dúvida, pois a reclusão é contrária à lei natural. A solidão total impede a troca de amor, ajuda e aprendizado. Egoísmo igual atitude contrária ao progresso espiritual. Uma pessoa que evita ajudar os outros e se isola por comodidade está fechando as portas ao seu próprio crescimento moral. Ou seja, se você se isola, como que eu vou ajudar uma pessoa que está necessitando? Como que eu vou dar ouvido? Beth, dá licença, eu vou usar você como exemplo. Como que eu vou dar ouvido à Beth se ela está passando por uma situação que está precisando? Como que eu vou aprender alguma coisa com os tropeços da Aline? Ou a Aline vai estar aprendendo com os meus tropeços? Como que nós vamos aprender um com o outro? Como que nós vamos é, praticar todas essas lições se nós estamos só? E isso é um egoísmo da nossa parte, né? Porque egoísmo da gente querer ficar isolado. Tudo bem, eu não quero comprometimento, eu não quero eu não quero ser importunado, nada. Tudo bem, você pode fazer isso. Só que e essa evolução? E o seu crescimento moral? Onde fica isso? É válido? Então, é como o Leandro estava falando do barquinho. Você fica ou você pode ser que caia. Então, é necessário a gente estar se mexendo. É necessário a gente estar é, correndo atrás dos nossos meios para a gente não ser egoísta para conosco mesmo, né? E até mesmo para com os outros, no auxílio, né? Como ele fala aqui, trocando o amor, ajuda e aprendizado com os outros. Tá certo? Beth, pode falar. Você levantou a mãozinha aí? Eu acho que isso é o que a gente tem, isso como tantos outros aspectos da vida da gente, a gente tem que encontrar o quê? O ponto de equilíbrio. Por quê? É na convivência social que a gente aprende, com todo mundo. A gente aprende com um colega de trabalho, o que é bom, a gente aprende com o colega bom, aquele colega que é difícil, a gente aprende a lidar com as situações. Então, é o convívio social que nos ensina todo dia, certo? Então, não tem como abrir mão do convívio social e falar que a gente vai evoluir como ser humano. Mas, num outro momento, existe aquela coisa da gente necessitar de um tempo para a gente mesmo, né? Então, da gente pensar, da gente refletir, da gente meditar em algumas coisas. Não, isso tá legal, estou fazendo certo, não estou. Então, a gente precisa do convívio social, tanto quanto a gente precisa dos momentos de paz interior e
ali sozinha com a gente mesmo. Então, é uma questão de achar o equilíbrio entre esses dois aspectos aí, a convivência social e o momento que a gente precisa para a gente mesmo, para refletir, pensar e se encontrar com o nosso próprio eu interior. Então, como tudo na vida, é achar o ponto de equilíbrio. Exatamente. Muito bem colocado, Beth. Parabéns. Obrigado pela colaboração. Mais alguém gostaria de falar, pessoal? Aqui a gente já pode ir para. Você gostaria de falar alguma coisa, Lê? Sobre a 641? Não, tranquilo. É isso mesmo, é como a nossa irmã Beth falou, a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio aí, né? Vão ter momentos que se faz necessário a convivência e as trocas, as conexões, e temos muitos momentos que são extremamente necessários de uma reclusão para a gente poder tratar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, colocar tudo em ordem, né? Porque o atropelo do mundo, o atropelo do dia a dia, vai dando essa bagunçada no que é importante, daquilo que é necessário, daquilo que é fugaz, daquilo que é passageiro, né? Então, tudo isso aí tem que ter um bom senso de entender o que a gente está precisando, tá? É como eu disse, tem momentos que a gente precisa conversar com alguém, né? E tem momentos que a gente precisa ficar quietinho para a gente poder organizar tudo isso, certo? Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta que o homem não pratique o mal? Olha que interessante essa pergunta. Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tenha resultado do bem que deixou de fazer. Então, pessoal, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar indiferente, não dá para ficar vendo as adversidades e ficar quieto, tá? A gente precisa fazer alguma coisa. É como eu disse, tem situações que a gente tem que estar mais passivo e tem situações que a gente tem que estar mais ativo, né? Isso está exemplificando aqui logo abaixo. A lei divina é ativa e não é passiva. Não basta não prejudicar, é preciso fazer o bem, tá? Não adianta eu toda vez que passar por alguém que está precisando, eu só olhar e falar assim, ah, eu já não estou fazendo mal, alguém vai fazer alguma coisa por aquela pessoa, né, em determinada situação. Não, em algum momento a gente vai ter que ter a ação de fazer e não ficar somente indiferente ao mundo, às pessoas e às situações, ok? Olha só, exemplo prático. Ver alguém passando fome e não fazer mal não resolve nada. É necessário agir com caridade, né? Então é o que a gente falou, ok? Gostaria de falar, irmão? Não. Tá, então vou fazer mais uma aqui. Questão 643. Haverá quem, pelo seu caráter, se sinta impedido de fazer o bem? Não. Só não pode fazê-lo quem não quer. O homem só é impedido de fazer o bem pelo egoísmo. Todo mundo tem algo a oferecer: tempo, palavras, atenção, gestos. O único obstáculo real é o egoísmo. Exemplo prático. Uma pessoa com poucos recursos ainda pode consolar, pode ouvir, pode encorajar, pode entregar do seu tempo, né, para alguém, e isso também é bem, né? Então, logicamente, né, pessoal, dentro, tomando as devidas proporções, tem pessoas que durante milênios foi adquirindo determinadas características emocionais, psicológicas que foram moldando essa pessoa ao longo das eras e vai ficando difícil de ser diferente daquilo, tá? Mas em algum momento, um arrependimento, uma situação que de repente que ela venha passar, vai dar um estalo na mente dela e ela vai acordar para a verdadeira realidade, que é o amor, que é
a caridade, que é você fazer o bem, tá? Basta a gente perceber quantos seres trevosos existem há milênios e milênios, né, que fogem da nossa compreensão, e quantas entidades, quantos seres que praticam o mal estão soltos por aí, fazendo atrocidades e influenciando mentes e corações por aí, tá? Mas em algum momento eles vão ascender espiritualmente e evoluir, tá? Basta a gente pegar um exemplo clássico, por exemplo, do nosso querido Emmanuel, que foi o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, tá? Em vidas passadas, antes dele ter ali evoluído espiritualmente, ele foi um senador romano chamado Públio Lentulus, e ele, ao seu comando, muitos e muitos cristãos desencarnaram, simplesmente porque ele não gostava de quem era cristão, né? Olha só que coisa. E depois de várias situações, dele ter perdido a esposa dele, filhos, etc., ele, né, se arrependeu e ele teve uma virada de chave na sua vida, e a partir dali ele começou a fazer diferente, novas oportunidades reencarnatórias apareceram e ele foi podendo assim evoluir espiritualmente até chegar na condição de um mentor espiritual, de um grande espírito que foi nosso querido Chico, tá? Quem tiver curiosidade de querer saber a história do Emmanuel, né? Existe uma série de livros da lavra do nosso querido Chico. O primeiro deles se chama Há 2000 anos. Depois, se eu não me engano, 50 anos depois. E depois Ave Luz, algo mais ou menos assim. Depois o irmão Gilberto dá uma pesquisadinha aí da trilogia que fala do Emmanuel, tá? Dessa jornada que ele correu aí, tá bom? Muito interessante para quem tiver curiosidade, tá? Vamos lá, dando continuidade. Tá acabando aqui, deixa eu ver se quantas nós temos. Temos mais duas. Vamos fazer aqui então rapidinho. Quer fazer, irmão 644? Ou quer que eu faça? Bora. Bora lá. Não haverá pessoas que se encontram na impossibilidade absoluta de fazer o bem. Há pessoas que se acham na impossibilidade de fazer o bem material, mas a ninguém é dado estar na impossibilidade de o fazer moralmente. O bem pode ser material, ajuda financeira, ou moral, aconselhar, consolar, incentivar, perdoar ou orar. Todo mundo pode fazer o bem moral. Um doente acamado pode irradiar paz e esperança para quem o visita. Isso é o bem moral. Me veio um exemplo agora, Lê. Me ajuda a classificá-lo, fazendo um favor. E esse doente acamado, o qual ele há tempos está acamado, depende de condições externas, depende de uma pessoa para cuidá-lo, para dar banho, para alimentá-lo, para movê-lo, para fazer os seus curativos. Essa pessoa também nós podemos dizer que ela está fazendo o bem a alguém? A gente pode dizer que está havendo trocas conforme a necessidade, né? Tanto da necessidade daquele irmão ou irmã de estar passando por aquela situação, né? De repente estar numa enfermidade aí que ela carece de auxílio, de amparo. Então, ela está se depurando, ela está se purificando espiritualmente e moralmente através da matéria, tá? Porque ali, com essa limitação, vamos dizer assim, ela está tendo mais tempo para refletir, para pensar, para sentir. Então, tanto que muitas pessoas acabam, sabe aquela coisa do arrependimento da última hora, né? De rever a vida, de entender que os verdadeiros valores não tinham nada a ver com o dinheiro que ela foi amontoando no decorrer da sua vida, ou até mesmo da saúde física que ela tinha, né? Que o que vale no final são outros fatores. Então, e para quem está ajudando também, né? Porque a pessoa está fazendo uma caridade
E com essa caridade que é realizada, ela está se desenvolvendo moralmente falando, os seus sentimentos, né? Essa coisa de se doar ao próximo. Uma pessoa que se vê numa situação, por exemplo, de ajudar um familiar, um ente querido que está acamado, ela nunca mais vai ser a mesma. A partir do momento que ela pegar para ajudar alguém que está precisando, a partir dali a vida dela muda. Tá? Ela vai enxergar a vida de outra maneira. Pode ser que aquela situação com aquela pessoa vai acabar, mas o que ela aprendeu com aquilo nunca vai deixar de estar presente na sua vida. Alguém levantou a mãozinha, irmão? Beth, por favor, Beth. Eu de novo. Ô, gente, eu já li que, às vezes, espíritos muito evoluídos preocupados com pessoas que eles deixaram aqui, que eles mantêm os laços afetivos, que então, muitas vezes, eles se sujeitam a vir no corpo, às vezes, de uma criança, de uma pessoa com deficiência, às vezes até uma deficiência grave, mas que eles se sujeitam a vir assim para ajudar a melhorar essas pessoas que estão à volta. Às vezes alguém que foi muito orgulhoso, muito arrogante, muito prepotente. Então, esses espíritos de luz se sujeitam a vir num corpo, numa condição de imperfeição, para ajudar os que estão em volta. Muito interessante essa reflexão, irmã. É isso daí mesmo, tá? É lógico que quando a gente trata aos olhos terrenos, fica um pouquinho mais difícil da gente falar isso. Mas como estamos todos aqui refletindo pela ótica do espírito, é bem isso mesmo, tá? E espíritos que, diga-se de passagem, não precisariam mais estar passando por essas situações e participando de projetos reencarnatórios provacionais nesse sentido, tá? Mas que vem sim no intuito de iluminar mentes e corações de outros irmãos e irmãs que ainda se encontram em projetos reencarnatórios ainda um pouquinho mais atrasados, vamos dizer assim, que ainda tem que aprender alguma coisinha relacionado a essa parte moral, de sentimentos, de se desvencilhar de orgulho, de egoísmo, de vaidade, etc. Muito bem lembrado, irmã. Obrigado por compartilhar essa reflexão conosco. Mais alguém? Aline? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, compartilhando, Gilberto, que você fez a pergunta, a gente viveu uma questão dessa na minha família. E aí a minha tia com uma doença degenerativa, né? E o que eu posso te dizer para você, que nesses anos que ela ficou realmente vegetativa até o desencarne dela, ela teve um crescimento assim espiritual muito grande. Assim, foi um salto imenso realmente do que ela era antes da doença e depois. Em relação a nós que convivia e estava ali naquela situação de auxílio dela, a mesma coisa. Porque assim, e é engraçado, isso não atinge só o cuidador, isso atinge uma família toda, porque todo mundo se mobiliza para estar auxiliando aquela pessoa querida. Então, assim, a gente olha para a vida de uma forma completamente diferente que existia até aquele momento. Ana, Perfeito. obrigado, Aline. Perfeito, irmã. É isso aí mesmo. Tá vendo, pessoal? Exemplos bem próximos de nós. E todo mundo conhece alguém, né? Próximo. De repente não um ente querido, né, ali muito próximo da questão familiar, mas conhece alguém que tem um ente querido e passou por determinadas situações, né? Então é isso. É transformação através do cuidado, do amor, do carinho. E mais uma vez, a questão da gente ter com quem contar. A questão de nós termos esse convívio, essas conexões sociais e não querer viver num isolamento total, né? Porque infelizmente a gente acaba ouvindo nos noticiários da vida pessoas que desencarnam sozinhas dentro de casa, né? E alguém vai dar conta depois de um certo tempo, né? Às vezes a pessoa ficou tipo uma semana desencarnada lá dentro de casa
E ninguém se deu conta porque a pessoa não sai de casa, né? Por algum motivo, alguém achou estranho e tal, e é onde que a gente acaba chegando nos fatos ali finais. Mas percebam, né, como que é delicada essa situação, né? E até mesmo para essa pessoa, a questão do desencarne dela, por estar isolada, pode ser mais complicado, né? Pode ser mais complicado, porque ela vai estar ali tendo que lidar com toda a situação do entendimento de uma nova realidade e não vendo ninguém ali por perto fisicamente, materialmente falando, fica um pouco mais difícil, né? Mas são muitos detalhes, são muitos detalhes. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda, né? E para a gente finalizar, pessoal, a gente acabou passando aqui um pouquinho, tá? Mas é só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio relacionado a isso. Questão 645. A vida de reclusão absoluta, impondo-se ao homem o esquecimento de seus semelhantes, não é tão censurável quanto a existência do que foge ao mundo para não ver o mal que precisa combater? Sim, porque fugir ao combate é falta de coragem. Olha só, pessoal. Isolar-se para não enfrentar os desafios morais é fugir das provas da vida. Coragem e convivência são partes essenciais do progresso. Alguém que se afasta de todos para evitar conflitos perde a chance de desenvolver paciência, tolerância e perdão, tá? Então, gente, resumo da ópera: se você quer desenvolver-se enquanto espírito, a gente tem que estar no meio do rolo. A gente tem que participar das tretas, a gente tem que estar no meio do fogo cruzado. Porque senão a gente acha que está crescendo e se desenvolvendo, mas a gente não está sendo colocado à prova. É o que eu falei. Eu acho que eu tenho paciência, né? Eu tenho tolerância, eu sou uma pessoa caridosa. Não, pera aí, meu amigo, deixa eu te colocar numa situação aqui para ver se de fato você construiu e agregou esses valores para o seu espírito. Aí sim, a gente vai poder analisar e chegar num veredito se você realmente possui essas características ou se você achava que possuía, certo? E com isso, a gente encerra aqui então o nosso raciocínio relacionado aos estudos desta noite. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Foi bacana, né, pessoal? Valeu a pena aí esses 9 minutinhos a mais que a gente passou. Eu espero de coração que tenha sido de grande valia para cada um e que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrando, tem momentos que a gente precisa sim desse, não vou falar isolamento, é uma palavra muito forte, mas desses momentos conosco mesmo, tá? E de momentos de conexões para que a gente possa crescer e se desenvolver. A gente cresce das duas formas, fazendo as conexões íntimas com o nosso Criador e as conexões em meio às adversidades da vida, que são colocadas, são provas, provações, que fazem parte de um grande planejamento reencarnatório que é feito com tanto amor e carinho pela espiritualidade para cada um de nós. Irmão Gilberto? Pessoal, então com isso a gente finaliza os estudos desta noite. Depois a gente posta tanto a nossa primeira reflexão quanto esse materialzinho aqui de perguntas e respostas dos estudos desta noite, a gravação da aulinha de hoje, tá? E mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos. E para a gente finalizar esta noite abençoada que a gente teve, vamos fazer a oração da nossa mãezinha, né? Respirando fundo, trazendo uma rosa branca ou vermelha, conforme o seu agrado em pensamento, e mentalizando essa flor se iluminando cada vez mais, energizando. Isso, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Damos então, queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas de jornada, por encerrado os estudos desta noite.
Estaremos juntos semana que vem, se assim Deus, a espiritualidade maior, nos permitir. E uma ótima semana a todos, nas graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Oi, Fiquem oi, com Deus. Boa noite, Obrigado. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.